Oi, turminha do Maternal 3, tudo bem? Que saudade de vocês, como é que vocês estão? Vamos começar nossa linha de hoje e vamos começar com uma história. Quem gosta de história? Eu sei. E a história que eu vou contar hoje é uma história muito conhecida. É uma história que vocês já devem ter visto em filmes, em desenhos. É a história da travessia do Mar Vermelho. Vocês já ouviram falar dessa história? Vou contar para vocês. E a história fala que o povo hebreu, o povo de Israel, estava no Egito já há muitos anos. Eles cresceram lá e eles eram tratados como escravo pelo faraó, o rei do Egito. E por isso eles clamavam muito a Deus. Senhor, tira a gente dessa situação, tira nós daqui, Senhor. Eles pediram para que Deus os livrasse. Até que um dia Deus chamou Moisés. Desde pequenininho, Deus já foi treinando Moisés para essa grande missão. Ele chamou Moisés e disse para ele: Moisés, eu quero que você vá até o faraó, o rei do Egito, e diga para ele libertar o meu povo daquele lugar. Deixe meu povo livre, deixe eles embora daquele lugar. Moisés foi, mas o faraó não deixou. Não vou deixar o meu povo embora, os meus escravos. Não, eu não vou deixar de jeito nenhum. E por várias vezes Moisés foi falar com o faraó. Mas o faraó tinha um coração muito duro e não deixava. Até que depois de um tempo, depois de muitas coisas que aconteceram, o faraó finalmente deixou que o povo saísse. Então eles se arrumaram ligeiro e foram. Foram caminhando pelo deserto e seguindo Moisés, que seguia as orientações de Deus. No meio do caminho, quando eles já tinham caminhado algum tempo, estavam longe, o faraó se arrependeu. O que foi que eu fiz? Não, eu não poderia fazer isso. O faraó chamou os seus cavaleiros, os seus homens de guerra, os seus soldados e disse para eles: vão atrás dos hebreus. Eu não quero que eles vão embora. Eu quero que vocês tragam ele de volta. Então o exército do faraó começou a perseguir o povo de Israel. Mas Deus não deixava que ele se aproximasse. Até que o povo de Israel, depois de um bom caminho, chegaram de frente para um grande mar que tinha o nome de Mar Vermelho. E quando eles se aproximaram do Mar Vermelho, eles começaram a falar para Moisés: Moisés, e agora? Como nós vamos atravessar esse mar? E os guerreiros, os homens de guerra do faraó, se aproximando. E o povo de Israel começou a ficar muito temeroso, muito preocupado, e eles começaram a reclamar com Moisés: Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, nesse lugar, e agora? O que vai acontecer? Era melhor a gente ter ficado no Egito, ser escravos para sempre do faraó, pelo menos nós não iríamos morrer. E eles clamaram e reclamaram, e o Moisés ficou muito preocupado e foi falar com Deus. E Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo para marchar, para seguir pelo meio do mar. E naquele comecinho de noite, começou a soprar um vento forte, soprou um vento, e aquele vento foi dividindo as águas do mar, daquele rio, daquele mar, foi dividindo e separando aquelas águas. Elas iam para um lado, iam para o outro, e isso ia fazendo com que abrisse um caminho no meio do mar. O povo começou a ver o que estava acontecendo, ficaram impressionados. Gente, olha o que Deus está fazendo. Ele está abrindo um caminho no meio do mar. As águas estão subindo. E Deus disse para Moisés: Moisés, manda o povo caminhar, manda o povo trilhar. E no meio do mar se formou um caminho. E o povo de Israel entrou e começou a caminhar. Eles passaram pelo meio do mar em terra seca. As águas do Mar Vermelho eram como se fossem muro ao lado deles.
E eles foram entrando. E durante toda aquela noite, eles foram caminhando e foram atravessando o Mar Vermelho. Aquilo deixou eles muito felizes, porque eles foram vendo o que Deus estava fazendo. Deus estava tirando eles do Egito, estava salvando eles da escravidão. E agora, todos eles atravessaram aquele rio, aquele Mar Vermelho. Todos eles conseguiram atravessar. Que alegria! Que festa quando eles viram que já estava do outro lado. Mas o mar ainda estava aberto e o exército do faraó continuava perseguindo. Não desistiram. Quando eles se aproximaram do Mar Vermelho, eles viram aquele caminho aberto. Eles não tiveram dúvida. Vamos também. Se eles entraram, a gente também consegue. Então eles entraram. O caminho estava aberto e foram. E foram caminhando. Quando eles estavam no meio do mar, com seus carros, seus cavalos, seus cavaleiros, Deus fez com que a água voltasse ao seu lugar. E as águas que tinham ido para um lado e para o outro, como se fosse um muro, elas retornaram. E todo o exército do faraó foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. E o povo hebreu foi liberto de uma vez do Egito, da escravidão. Quando eles viram o que Deus tinha feito, eles cantaram, eles dançaram, eles louvaram a Deus por esse grande livramento, por essa grande libertação. E essa é a história do dia que Deus libertou o povo lá do Egito. Gostaram dessa história, turminha? Que legal, né? Vamos fazer uma oração então de agradecimento? Vamos cruzar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhinhos. Papai do céu, obrigada pela nossa família, obrigado pelos amigos, pela nossa casa, pelo nosso alimento. Que tudo isso que estamos vivendo hoje passe logo e que nós possamos voltar para a nossa escola felizes. Abençoa a nossa semana. Amém. Beijo, Papai do Céu. Beijo, turminha.